Glória a Deus. Cumprimentamos os amados irmãos, os amados ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, queremos orar junto com você. Querido Deus, chegamos na Tua presença nessa noite e queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida, pela saúde, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por ter nos guardado e nos abençoado até aqui. Ó Pai, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, sabedoria e entendimento da Tua palavra. E que possamos, meu Deus, viver na Tua presença, buscar a Tua face a cada dia, a cada momento, Te agradecendo, Te pedindo perdão. Isso é o que nós queremos fazer todos os dias. E necessitamos, Senhor, da Tua presença em nossa vida, do Teu perdão, Pai, da Tua misericórdia, Pai. Nós necessitamos de Ti, nós precisamos de Ti, ó Pai querido. Venha nosso encontro, Pai. Toca em nossas vidas. Cuida, guarda, protege, Pai. Livra-nos, Senhor, das astutas ciladas do inimigo. Cuida, meu Deus, dos nossos filhos. Ó Pai, nós sabemos que muitas vezes nós não estamos sabendo os problemas da vida deles, mas é em nome de Jesus que eu te peço, Paizinho querido, cuida, guarda, livra de todo mal. A família de cada um, Senhor amado, cuida, Senhor, cuida o casamento deles, Paizinho querido. Eu coloco o casamento da Vivi e do Alho na Tua presença e te peço, ó Paizinho querido, que cuide, guarde, Senhor amado, o casamento do Jones e da Gessi, ó Pai querido. Cuida, Paizinho querido, guarda, abençoa, Senhor amado, do César e da Karine, ó Pai querido. Ó Deus, eu coloco eles na Tua presença e te peço, Paizinho querido, cuida, guarda, protege, Pai, e livre de todas as astutas ciladas de Satanás. Guarda os nossos netinhos, Senhor, cuida deles, Paizinho querido. Cuida dos irmãos da igreja, ó Pai, abençoa cada um da maneira muito especial, ó Pai querido. Ó Pai, eu coloco cada ouvinte nas Tuas mãos agora, Pai. E te peço, meu Deus, que vai de encontro e com a Tua mão curadora, Pai. Cura, guarda, protege, livre, Senhor amado, de todo o mal. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Ó Deus, nós também te pedimos pelas pessoas que estão doentes, Senhor. Sabemos que tem muitas pessoas doentes e o Senhor conhece o coração de cada um. Vai de encontro, Senhor amado, em cada lar, em cada hospital e cuida, Senhor, toca com a Tua mão cuidadora, com a Tua mão curadora e cura cada um em nome de Jesus. Perdoe nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, ó Pai, e que nós possamos sempre estar na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, Tu és a Esperança viva, Tu és a fonte da inspiração. Em Ti estamos firme alicerçados, Vem fortalece nosso pobre coração. O Céu derrama Seu povo santo, para que todos sintam Seu poder. Em nossas vidas se estremecem, pois este povo veio
ações de graça. Hora de agradecer a colheita que Deus nos deu, trazer perante o altar meu defendo os filhos seus. Muito obrigado, meu Pai, vamos todos hoje dizer: esta é a nossa colheita, que a ti viemos trazer. Obrigado, Pai, pela saúde, tu cuidaste nossa plantação. Obrigado também pelo emprego, abençoa também o patrão. Perdoai o irmão que reclama quando ele pouco colheu. Murmurando, abre a sua boca, que o pecado já cometeu. Tem irmão passando fome, que plantou e não colheu. E pra outro veio uma peste que matou o rebanho seu. Agradeça, irmão, pelo pouco, traga oferta para o altar. Eu disse o que é de Deus, Ele vai te abençoar. Eu disse o que é de Deus, Ele vai te abençoar. A igreja. A igreja De Jesus no trabalho de missões, cada um faz sua parte para a obra não parar. Um canta, o outro prega, o outro dá glória a Deus, outros com o joelho no chão colabora com a missão do Evangelho de Jesus. Vai, missionário, evangelizar. Existem muitas almas para resgatar. Cada coração
Deus. Eu tenho um amigo inseparável, e nas horas de angústia, de muita angústia, ele me protege. Eu tenho um amigo consolador, que me dá muita paz, enche o meu coração com o seu grande amor. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. Se a tristeza me abala, ele me alegra. Quando as lutas enfrento o meu coração, ele fortalece. Pode, meu filho, ele me falou. Eu sofri muito mais, dei a vida por ti, sou seu salvador. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. Se tu não encontraste este amigo sincero, venha logo a seus pés e a sua cruz ele envia. Ele está te esperando para te abraçar, quer te dar seu amor, é a certeza que um dia ele vai te salvar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim também saudamos os nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso podermos cantar que temos um amigo chamado Jesus. Mas ao mesmo tempo precisamos responder: somos amigos de Jesus? Ou só Ele é o nosso amigo? O amigo não trai.
o amigo é fiel, o amigo é sincero, o amigo luta pelo amigo, o amigo ele se propõe a guerrear pelo seu amigo. Nós não temos muito a fazer, mas temos algo muito importante. É pouco, mas é importante nós fazermos. Nós sermos fiéis a Jesus e lutarmos pela sua palavra, lutarmos pelo seu evangelho e não sermos somente cristãos de carteirinha, cristãos de membresia, que por achar que está pertencendo a uma denominação é o suficiente. Não, nós somos chamados a lutar pelo nosso amigo. Nós aqui somos representantes de Jesus. Nós precisamos fazer a obra de Jesus. Para isso é que nós somos chamados. Então, nós pensamos que não podemos fazer muito, mas o pouco que nós fazemos, nós precisamos fazer constantemente. Seja meses, anos, seja décadas, nós vamos continuar fazendo. Nós precisamos continuar fazendo. Para nós nos identificarmos como amigos de Jesus, porque Ele é o nosso amigo. Ele jamais se afastará de nós. O problema é que nós, às vezes, nós nos afastamos desse nosso amigo chamado Jesus. Nós também cantamos fazendo missões. O que você tem feito para a obra do Senhor? Você tem sido um missionário? Você tem feito missões? Ou você acha que simplesmente ser um membro de banco já é o suficiente? Não, você precisa fazer algo a mais. Jesus espera mais de mim, Ele espera mais de ti, Ele espera mais de nós. Ele quer que nós façamos algo. Por isso nós precisamos refletir. Ali naquele último verso, do Fazendo Missões, nós cantamos: se você não louva ou canta, você não tem dom para pregar, comece a pensar agora como vai nos ajudar. Então, você tem muitas maneiras de ser um missionário. E não é somente dando ofertas, não. Mas é uma maneira que hoje em dia se faz necessária. É você mesmo abrir a porta da sua casa, convidar um vizinho e cultuarmos o Senhor. Abrir a porta da sua casa para fazer os cultos. Que às vezes em determinadas localidades ou determinadas regiões ou cidades estão até meio que limitados. Então abra a porta da sua casa, porque ali ninguém vai vir impedir que você faça o culto ao Senhor. Você já pensou em abrir a porta da sua casa para que nós possamos cultuar ao Senhor? Quem sabe alguma coisa não está dando muito certo aí na sua casa, quem sabe ou no seu vizinho, ou algum ente seu, algum colega, algum parente. Quem sabe, se você for dar esta oportunidade para que este amigo entre na sua casa, nós podemos ir até você. Vamos ali louvar o Senhor. Vamos falar da palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor. Quem sabe que você não tem entendido, compreendido a palavra de Deus de uma maneira correta, vamos dizer assim, porque a palavra de Deus em si ela é sucinta, ela é uma palavra que ela já está às claras, ela já é elucidada. Mas às vezes, se o Espírito Santo não se fizer presente, fica difícil o entendimento.
E aí não se tem aquilo que nós precisamos, que é o entendimento. Porque Deus já falava lá nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento: meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. E assim segue ainda nos dias de hoje. Então que Deus possa te abençoar, querido e amado. E nós vamos para a leitura da palavra que encontramos no Evangelho de João, discípulo amado de Jesus, discípulo de Jesus, onde nós temos aqui João relatando o que o próprio Senhor falou, o que o próprio Senhor dizia, o que ele disse e o que ele nos deixou, para que nós compreendêssemos qual a mensagem que ele, Jesus, queria nos transmitir e quer nos transmitir. Por isso, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Basta você tirar uns minutos de atenção, desligar-se das coisas desse mundo e dar atenção para a palavra de Deus para termos uma compreensão. Eu vou ler o texto, mas depois nós vamos meditar sobre alguns versículos. Então diz a palavra de Deus ali em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Sempre Tomé, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Repito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que ama. É o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai,
e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Até aqui a palavra de Deus para nós podermos nos estender um pouco mais na meditação da palavra, na compreensão e no estudo da palavra de Deus. Porque isso que é o interessante, porque a leitura muitas vezes, somente ela, sem o discernimento, sem a unção do Espírito Santo de Deus, ela se torna inócua, muitas vezes porque não se tem o entendimento. E ela não podemos correr o risco de ler a palavra de Deus desta forma. E não pode acontecer isso porque ela é santa, ela é a palavra de Deus, então para ela nós precisamos dar toda a atenção. Amém? Glória a Deus. Missionária. Muito bem, consegui, não sei se consegui pegar todos, dá uma olhadinha ali, ó. A Viviane está ligadinha, né, ouvindo a programação. Isolde Weber, a Nair Kemp de Vila Pratos, Erni Darcy Weiss, esse eu não sei de onde é que é, tu que conhece, né? Iraci Krombauer, de Vila Pratos, a Eleni Glenzo, da Argentina, disse aleluia, glória a Deus, muito bendecida noite, hermanos, en la dulce paz del Senhor. Um grande abraço para a Eleni Glenzo, lá da Argentina, que está ouvindo, né, assistindo a live nesse momento. Terezinha Schmidt, de Novo Machado, Milton Siqueira, Roque Júnior, filho do pastor Roque, né? Um grande abraço. Também a Rosane Mundel, do estado do Paraná, que está ligadinho ouvindo. Glória a Deus. Loura de Oliveira também nos ouvindo, né? Tá ligadinho conosco aqui. O Jones também, não sei se tu citou. Não. O Jones também está nos assistindo. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, né? E os que irão nos assistir. E que, à medida possível, que nós vamos... A Salete Krombauer também está assistindo. Salete Krombauer, sim. Isolde Weber, você leu, Nair Kemp. Sim. Amém. Então, às vezes aqui os nomes passam, a gente não consegue pegar, mas assim, à medida que nós vamos vendo aqui, nós vamos passando, amém? Vamos rolar aqui, isso. Então, vamos à palavra. O que nos quer dizer esse texto? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está se identificando como Deus, porque Ele é Deus. Sendo Filho de Deus, Ele é Deus. E nós vamos ver no segmento aqui da leitura, porque é o próprio Senhor Jesus falando, Ele se identificando como Deus. E Ele diz, quem me conhece a mim, conhece o Pai. Então nós vamos chegar lá. Então diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ninguém sabe o tamanho, ou a dimensão do céu, aonde as pessoas salvas irão morar. Ninguém sabe. Mas deve ser muito bonito e muito grande esse lugar, porque ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, há lugar. Basta você fazer por merecer esse lugar na casa do Pai. Mas vamos ver de que forma você vai poder chegar na casa do Pai. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus está dizendo, eu vou preparar um lugar, na casa do meu Pai há muitos lugares, mas eu vou vir buscar vocês para mim. Por quê? Porque ele está falando aqui que ele voltará. Aqui ele estava com seus discípulos, ali ele estava em carne e osso, homem, e de natureza humana também, mas como Deus, e dizendo, eu vou para o Pai, mas eu virei para buscar vocês.
E ele está falando então aqui da sua volta, que é uma volta eminente. A volta de Cristo, ela está por acontecer a qualquer momento. E dado as circunstâncias, a maneira como o povo está agindo nesse mundo, nós sabemos que o fim da igreja do Senhor aqui na face da terra está próximo. Não estou falando aqui do fim do mundo. Não vamos confundir, sempre vamos ter esse cuidado. Eu estou falando da igreja do Senhor. Porque não é que quando Jesus voltar vai findar o mundo. Não. Quando Jesus voltar, em primeira instância, ele vai vir para buscar a igreja. Ele vai vir para levar para si um povo salvo, um povo escolhido, um povo que vai herdar o reino de Deus. Vai sobrar gente aqui, então não vai findar o mundo. Vai sobrar gente aqui. Vai sobrar muito dinheiro por aí, vai sobrar muita riqueza. Vão sobrar aviões, vão sobrar helicópteros, vão sobrar tantas coisas, mansões, iates, enfim. Vai sobrar muita coisa por aí. Mas ai daqueles que ficarem para trás, porque estes certamente passarão pela grande tribulação. E ele virá então para buscar a sua igreja, aqueles salvos em Cristo. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos iludidos com falsos ensinamentos e quando chegar o momento nós sermos deixados para trás. E alguém pode dizer, mas aí nós somos mal, não temos culpa. Você tem culpa sim, você é cúmplice porque você é inteligente. Você pode entender, você pode compreender e pode buscar a veracidade das coisas. Porque quando você buscar o espiritual, o entendimento automaticamente vai até você. Vem até você. Então, não vai ter esse álibi de dizer, não, fomos ensinados de uma forma errônea. Você está sendo ensinado de uma forma errônea porque você quer, porque você aceita. Tá? Eu sempre digo assim, o povo gosta de viver na mentira. O povo gosta de viver iludido. O povo gosta de viver enganado. Quanto mais a mentira se propaga, mais parece que o povo se delicia das mentiras. Eu até já citei várias situações aí. Então o povo acredita muito naquilo que ouve, naquilo que vê, que são coisas criadas pelos humanos e não por Deus. Porque se você se ater à palavra de Deus, você vai começar a ter um outro entendimento, uma outra compreensão a respeito desse mundo e também da natureza em si. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí já um discípulo ali já perguntou, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Foi Tomé, né? Aquele mesmo que duvidou, né? Que queria ver as mãos de Jesus. Né? Aí Jesus teve que dizer para ele, faltou inteligência para Tomé. Aí Jesus mesmo respondeu para ele, eu que sou o caminho. Vocês conhecem o caminho. Vocês me conhecem. Se vocês vierem a mim, vocês têm o caminho. Se vocês se dirigirem a mim, vocês estão no caminho. Então ele respondeu diretamente aqui para o Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele diz mais, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Alguém viu a Deus, Pai? Não, nós viu a Jesus. As pessoas daquela época, daquela geração, aqueles conheceram Jesus, eles viram Jesus. E ele disse, se vocês me conheceram a mim, vocês conheceram o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E daí disse o Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Filipe saiu com aquela pergunta, né? Convivendo com Jesus, sendo discípulo ali, andando junto, né? E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Às vezes pode se perguntar, você já ouviu tantas vezes a palavra de Deus, e ainda você não conhece Jesus?
Você ainda não sabe quem é Jesus? Você ainda tem alguma dúvida a respeito de Jesus? E tem, porque eu sei, porque às vezes as pessoas, elas entenderam de uma forma errada as coisas no passado, e as pessoas começam até mesmo a propagar aquilo, e nós temos que ter cuidado para não fazer isso, não cometer esse erro. Não vamos propagar coisas que não condiz com a realidade da palavra de Deus. Aí ele disse assim, puxa, Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. É o Pai que está nele que faz as obras todas. Então ele está dizendo que ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele faz parte do Pai, ele faz parte da divindade, ele faz parte do Pai, Filho e Espírito Santo, que os três são um, claro que são diferenciados, mas em espírito são um, mas são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele diz assim, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas aqueles que crerem em mim, eles vão fazer as obras que eu faço. Então, eu tenho certeza que tem determinados momentos que os seres humanos, as pessoas, elas acreditam, porque quando elas estão acometidas de uma enfermidade, quando estão em extrema necessidade, elas recorrem às orações, e elas vão recorrer às orações das pessoas, porque elas sabem que aquelas pessoas estão em Cristo, e Cristo está nelas, então pode acontecer um milagre, como de fato muitas vezes acontece, e tem acontecido. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente ora e Ele nos escuta, Ele nos ouve e Ele faz a obra. Aleluia. Porém, lamentável que mesmo quando acontecem, existem aqueles que fazem como aqueles 9 leprosos, né? Porque somente dos 10, somente um voltou para agradecer. E os outros 9 sumiram, desapareceram. Como a gente gostaria que aquelas pessoas que foram abençoadas, que foram curadas, aquelas pessoas que foram receber o milagre de Deus, que elas viessem. Não, daí elas procuram deixar de novo Jesus. Agora eu já me servi dele, agora ele que fique por lá, porque parece que não está necessitando. E cuidado, que logo adiante pode precisar de novo. Então, quando nós recebemos as bênçãos de Jesus, nós precisamos voltar para agradecer. Faça como fez aquele um. Ele voltou para agradecer. E isso gera uma tremenda dificuldade na vida das pessoas, voltar para agradecer pelas bênçãos recebidas. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus gosta de fazer a cura, ele gosta de fazer um milagre, ele gosta de fazer os prodígios. Por quê? Porque o Pai é glorificado nele. E às vezes as pessoas não entendem. As pessoas já pensam que... pensam por outro lado. Não vamos nem entrar nos pormenores aqui, né? Então ele disse assim, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas nós precisamos estar preparados para pedir em nome de Jesus. Precisamos estar preparados espiritualmente. Nós precisamos preparar o altar. Nós quase todos os domingos, quando nós começamos o culto, nós cantamos aquele hino, aquele louvorzinho assim, Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Por que o Senhor mandou fogo? Por que o Senhor atendeu a Elias? Porque ele estava com seu altar preparado. Então ele pediu fogo e o fogo desceu. Quando você está com o seu altar preparado, você ora a Deus e Deus te atende. Você fala com Deus e Ele te ouve. Você fala com Jesus, Ele te atende. Ele te ouve. Ele é teu amigo.
Então ele disse, se me amares, guardareis os meus mandamentos. E daí já começa a falar do amor. É algo importante também na nossa vida. Muitos dizem assim, não, mas o amor de Deus é incondicional. Como é que você interpreta esse incondicional? Claro que o amor de Deus é incondicional. Não, até nem pode ser diferente, porque não pode ser porque Deus decidiu assim. Ele deu o seu filho para que esse filho dele morresse por nós, mesmo nós sendo pecadores. Quantas pessoas fazem tantas atrocidades, tantos mal, mas foi por esses também que Jesus morreu. Então o amor dele foi para com todos. Agora existe um porém. Isso não nos dá a salvação gratuita. Isso não nos dá a salvação, porque o amor de Deus para com o pecador é uma coisa, agora a salvação é outra, porque se você não quer nada com Deus, como ele vai te forçar? Ele não faz nada forçosamente. Ele só vai realmente te aceitar, ele só vai te aceitar ou vai te dar o perdão, ele vai te levar para a vida eterna se você o amar. Como é isso, pastor? Como é que, então não é incondicional? É incondicional porque ele já deu o seu filho para morrer por nós. Quem daria o seu filho para morrer pelos outros? Você daria? É uma pergunta que você tem que se fazer. Como muitas vezes se brinca com as coisas de Deus. Como às vezes se leva tudo assim meio como diz um ditado aí, na esportiva. Ora, ele já deu o seu filho para morrer por nós. Então o amor dele é incondicional, sim, porque ele já morreu por todos. Até por aqueles que não vão se salvar. Mas há a diferença entre então você querer, porque ele te ama, mas se você não amá-lo, você não vai ter salvação. Então cuida quando você fala, não, está tudo tranquilo, porque o amor de Deus é incondicional. Ele me ama de qualquer jeito. Sim. Ele te ama de qualquer jeito porque ele já deu, o seu filho já deu a vida por nós. É claro que ele te ama. Mas aí está a diferença. Você só quer isso ou você quer continuar esse amor? Você quer viver com Deus? Você quer uma eternidade? Você quer ter uma vida eterna? Você quer herdar o reino de Deus? O reino dos céus? Eis a diferença. A diferença está nisso. E ele disse, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que Consolador era esse que Jesus estava se referindo aqui? É o Espírito Santo de Deus. Ele foi para o Pai, mas ele nos deixou o Consolador. É o Espírito Santo de Deus. É esse que faz as obras. É esse que está junto de nós para nos usar para fazer as obras entre a humanidade. Fazer as obras que Jesus fez. Fazer maiores ainda, fazer mais ainda. Mas desde que esse Consolador esteja conosco, esteja junto de nós, para nos auxiliar nessa obra redentora. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, diz Jesus. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Isso foi Jesus falando, né? E logo ele foi realmente, né, crucificado e ele foi para o Pai, deixou o Espírito Santo e ele ascendeu ao céu. E convém sempre lembrar, é o único que se tem certeza absoluta de que ele ascendeu ao céu. Não existe um outro personagem que ascendeu ao céu, que foi para o céu. Ele foi para onde ele estava. Ele voltou para onde ele veio, Jesus. E isso também às vezes se torna um pouco incompreensível pelas pessoas. Muitos pensam que
partir do momento em que a pessoa morreu, ela já está lá no céu, já está lá. Não é assim. Senão Jesus não diria o que ele disse. Ele disse que quando ele virá para buscar a sua igreja, primeiro os mortos ressuscitarão. E depois os vivos serão transformados para subir com ele ao céu. Então, temos que tomar cuidado. Não adianta você rezar para alguém que partiu, que morreu e está morto, está dormindo, está descansando em Cristo. Porque o único que nós sabemos que ressuscitou e ascendeu ao céu é Jesus. Então não há um outro caminho, por isso ele mesmo diz, eu sou o caminho. E não há um outro caminho, não existe um outro. Não existe uma outra maneira de chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. É difícil fazer as pessoas entenderem. É difícil fazer as pessoas ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra está aí. Ela está dita. Ela está sendo dita, ela está sendo divulgada. Nós nos propomos a divulgar essa palavra. Mas as pessoas têm dificuldade em aceitá-la. Um dia pode ser tarde. E aí não vai adiantar mais. Vai acontecer como aconteceu com a arca. Liga a porta se fechar, vai haver choro e ranger de dentes. E as pessoas simplesmente vão perder a salvação. Ele continua dizendo, ainda um pouco e o mundo não me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Dá para entender? Acho que eu estou sendo bem claro. Ele está dizendo que aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que obedecem a Jesus, obedecem as palavras de Jesus, os mandamentos de Deus, esses são os que o amam. E esses vão ter salvação. Então não pense que se você não amar a Deus ou a Jesus, que você vai ter salvação, porque Ele está te amando. Então você acha que daí você não precisa fazer nada. Ele te ama sim. Mas se você não der essa abertura, você não entregar seu coração, a sua vida a Jesus, você está segregado de Jesus. Você está separado de Jesus. Então temos que ter esse cuidado. Vou repetir para que não pare dúvida nenhuma. Aquele que tem os meus mandamentos, que tem, quer dizer que aquele que guarda, aquele que obedece, aquele que ouve e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Está dando para entender? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é a palavra de Jesus. Isso não é uma palavra de uma denominação, de um pastor. Isso é a palavra de Jesus. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Por que ele não vai se manifestar ao mundo? Por que não é que surgiu isso que tu vai te manifestar para nós, diz os discípulos, né? Mas e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Está dando para entender? Está dando para compreender? É simples. E a palavra, ela está bem elucidada. Só basta você parar, não pensar as coisas do cotidiano, as coisas terrenas, e pensar na palavra de Deus e você vai entender. Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o salvo em Cristo Jesus. Quem não me ama, agora presta atenção, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, está aqui. Não aceita quem não quer. Não guarda quem não quer. Mas ela está bem explicitada. Quer dizer, não tem nada obscuro. Tá? Ela está bem esclarecida. Não tem do que alguém querer se justificar que não entendeu, que não compreendeu. Então, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quais são as palavras? É a Bíblia Sagrada num todo. O Evangelho num todo. As palavras de Jesus, ele está dizendo aqui, minhas palavras seria o Evangelho. Mas é lógico que o Antigo Testamento faz parte, mas também precisa haver uma compreensão e uma divisão de tempos e épocas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por quê? Porque já diz Novo Testamento, ele não diz o Testamento. Não, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Boa Nova é fácil de compreender, é fácil de entender. Basta você querer entender. Vê o que nós diz aqui. Nós temos uma Bíblia de estudo de Jimmy Swaggart. O que ele nos diz a respeito desses dois versículos, o 23 e o 24. Ele nos traz um pensamento um pouquinho diferente, mas no final vem a ser a mesma conclusão do pensamento. Né? Ele diz, respondeu Jesus e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Apresenta isso de que Jesus fala como baseado no amor, que é o exato oposto do que os apóstolos estavam falando, que era pela força. Eles queriam que Jesus usasse seu poder para obrigar Roma e as outras nações do mundo a reconhecerem Israel como a nação mais importante. E aquilo que eu falei, só de um modo diferente, há pouco, mas com o mesmo intuito. Deus não obriga ninguém a gostar dele e nem de seguir a sua ideologia e a sua doutrina. Ele não obriga. Ele ama, inclusive o pecador. Mas se você não tiver essa reciprocidade, então está meio complicada a coisa, né? E ele disse, meu Pai o amará, e viremos para ele. Tudo isso por meio do Espírito Santo, e faremos nele morada. Jesus explica que a sua manifestação era para o coração, era interior e espiritual, de modo que o coração pudesse conscientemente desfrutar de sua morada nele. Agora veja no 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Agora veja o pensamento. Milhões afirmam que amam a Jesus, mas essa é uma afirmação vazia se os ditos dele são ignorados. Se você não obedece a Jesus, você pode dizer o que você quiser. Você é um mentiroso, você não ama Jesus. Então, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Reynolds disse, o amor envolve a obediência, e a obediência envolve o amor. Portanto, a obediência é a grande prova do amor. E se o amor está ausente, isso significa que a obediência à palavra está ausente também. Essa é a grande verdade em respeito à palavra de Deus e em respeito à reciprocidade. Então, não se iluda com a história de dizer que o amor de Deus é incondicional para a tua salvação. O amor de Deus é incondicional. Numa lógica. Sim, porque deu o seu próprio filho para morrer por nós. Quem daria? Eu já falei antes. Quem daria? Nesse sentido é incondicional. Ele ama, inclusive, o pecador, vou repetir. Mas ele detesta o pecado.
Ele abomina o pecado. O pecado abomina a Deus. Então, se você está pensando que você pode viver de qualquer maneira, porque Deus, o amor de Deus, ele é para com todos, você está muito enganado. O amor de Deus, ele é sim para com todos. Mas você é que vai fazer ou buscar a tua salvação, amando a Deus. Se você não amar a Deus e a Jesus Cristo, você não tem salvação. Mesmo que Deus te ame. Mas você precisa amar a Deus. Porque é a natureza dele. Ele já nos amou primeiro. Agora é a vez de cada um se voltar para ele e amar a Deus. Precisa sim, vou repetir, a reciprocidade. Você, como Deus te ama, você precisa amar a Deus, porque amando a Deus, você vai respeitar os seus mandamentos, você vai obedecer aos seus mandamentos, vai viver os mandamentos de Deus e viver a palavra de Deus. Essa que é a grande verdade. Então não se iluda. Você que é cristão, não deixe se enganar. Busque as coisas relacionadas ao cristianismo. Cuidado com o mundo, a maneira como o mundo traz as coisas para você. Cuidado da maneira como o mundo coloca as coisas diante de você. Havia um grande pregador, mundialmente conhecido como evangelista Billy Graham. E ele nos deixou um alerta. Ele deixou uma frase, ele deixou, inclusive tem várias frases, mas uma eu separei para essa noite. Que ele deixou para este momento, para todos nós, principalmente o povo brasileiro, porque muitos já se perderam por esse caminho, mas ainda há tempo para nós brasileiros. Ele disse assim: o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. E que Deus nos abençoe. Vamos mandar um abraço Amém. também para a Rosane Link, que esteve participando, a Edmara Correia, Leonice Jair Oliveira, Lore de Oliveira e também o Alexandre Alberti, né? Que hoje ele trabalhou mais tarde. Grande abraço, então, a todos os nossos ouvintes, pessoas que nos acessaram, né? Eu sei que algumas não continuaram, mas é uma pena. Eu lamento, eu gostaria que as pessoas continuassem, ouvissem todo. A gente está aqui justo para que haja um esclarecimento, porque nós queremos ajudar. Nós estamos aqui para incentivar as pessoas a buscarem a salvação e o conhecimento da palavra de Deus. E as pessoas às vezes acham muito difícil perder alguns minutinhos. E eu quero dizer que isso não é perder minutos, isso é ganhar tempo. O que é mais interessante? Alguns minutinhos que você para agora para assistir e você deixa de fazer alguma coisa que você quer fazer, ou perder a vida eterna? A vida eterna é eterna. Depois você tem tempo para tudo, para muitas coisas. É eterna. A palavra já diz tudo, eterno. E você pode perder a vida eterna por não ouvir a palavra de Deus. Mas que Deus, o Espírito Santo, toque na vida das pessoas para que possam estar assistindo essas lives e também vão ficar à disposição no YouTube. Pode só acessar Pastor Ivo Link e vão encontrar no YouTube e podem assistir a qualquer momento e serem abençoados se vocês entenderem e aceitarem a veracidade da palavra de Deus. Até domingo,
19h30 horas, direto da casa de Deus, com outra live, com a mensagem da palavra de Deus, louvor ao Senhor, adoração e, como eu já falei, a meditação. E, se não for possível, então até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Amém.